E aí galera, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, direto do Pirambu Pensante para vocês. E hoje trago esse vídeo para falar e para mostrar os 5 principais livros que você deve ler para entender melhor a história do nosso querido bairro Grande Pirambu. Bom, qual o motivo desse vídeo? O motivo é que eu vou indicar 5 principais livros para você. Por quê? Porque o bairro Pirambu é um bairro importantíssimo. Agora eu vou dizer por que o bairro Pirambu é um bairro importantíssimo. Ele não é um simples bairro qualquer, como esses mais de dezenas de bairros existem. Não menosprezando esse bairro, mas eu estou dizendo que o bairro Pirambu tem uma importância maior, uma importância histórica maior, uma importância social maior, porque ele foi pioneiro em diversas coisas. Aqui no bairro Pirambu ele foi pioneiro, por exemplo, no assistencialismo social, na assistência social, assim dizer. Por quê? Porque aqui foi onde um grupo de assistente social trabalhou aqui no Grande Pirambu da década de 40 à década de 80 e teve um desenvolvimento social estrondoso. Por quê? Porque esses agentes viram de perto a realidade e melhoraram os conflitos, diminuíram as brigas e ofereceram um caminho a seguir diferente do que aquele caminho desorganizado, violento que existia na época, ali na década de 70, década de 40 à década de 80 e etc. Ou seja, o bairro Pirambu foi pioneiro nesses agentes sociais que modificaram o seu meio positivamente. Ou seja, nós aqui no bairro Pirambu temos uma história de pioneirismo na questão de assistente social, coisa que no Brasil ainda estava se desenvolvendo aqui, fez efetivamente um efeito positivo. Outra questão pioneira do bairro Pirambu foi a questão dos movimentos de bairro. O bairro Pirambu ele foi um dos grandes bairros onde se desenvolveu politicamente, socialmente e economicamente, de forma que os seus agentes, tanto os agentes sociais como os moradores, como também a organização social, foi desenvolvendo e se aperfeiçoando. Aqui nós temos oficialmente desde 1990 um conselho popular aqui do bairro Pirambu, onde é um conselho de moradores. Ali você consegue minimizar conflitos, brigas de vizinhança, brigas por questões jurídicas, na questão de terra, na questão de casa e etc. Lá nesse conselho, que até hoje existe no bairro Pirambu, já faz 20 anos aí de conselho, lá você pode entender e ser orientado melhor para acabar com conflitos aqui de moradores e também para relatar problemas aqui no bairro e etc, onde esse conselho bem organizado vai lutar, ou seja, um movimento de bairro que luta pela melhoria do bairro do Grande Pirambu. Qualquer questão de obra grande aqui no bairro Pirambu tem que ser consultado pelo esse conselho popular, que qualquer um pode participar. Basta ir lá e ver o mês e que vai precisar fazer o curso, faça o curso. E esse curso de conselheiro você pode estar lá discutindo, debatendo, aconselhando as pessoas a diminuir os seus conflitos familiares, seus conflitos da comunidade, etc. E tá participando desse excelente conselho. Ou seja, nós aqui do bairro Pirambu somos pioneiros nessa questão de conselho comunitário. Outra coisa que o bairro Pirambu é pioneiro nas lutas sociais. O bairro Pirambu marcou uma época, na década de 60, especialmente no ano de 62, onde teve a grande marcha do bairro Pirambu, uma das maiores marchas da época, sobre manifestação popular cívica em prol dos direitos civis, direito à moradia, direito à terra, que acontecia muitos conflitos sociais aqui no bairro Pirambu por conta disso. Então o bairro Pirambu fez essa manifestação essa no qual trouxe resultados inimagináveis, resultados que nunca aconteceu na história do Brasil, que é o que? O presidente da República decretar por lei que essa parte aqui do Pirambu seria uma parte desapropriada e viraria da União, e da União ia liberar para que esses moradores vivessem e organizasse aqui o bairro Pirambu, porque outrora muitas reivindicações por parte de uma elite econômica que queria literalmente as terras do bairro Pirambu e que tentava expulsar seus moradores por meio até
da força da prefeitura, dos agentes da prefeitura queriam expulsar esses moradores, e esses moradores protestaram, o Grande Pirambu fez a Marcha do Pirambu, e isso levou até a presidente da República a fazer um decreto e autorizar que essas terras agora seriam da União, e os moradores poderiam ficar tranquilos que ninguém ia tirar ninguém dessas terras. Ou seja, o bairro Pirambu ele foi pioneiro, ele fez uma manifestação tão grande que nem cidades já bem estruturadas não conseguem fazer uma marcha, uma manifestação tão bem organizada. Claro, com apoio da Igreja Católica, representante pelo Padre Hélio, com apoio também desses assistentes sociais que eu já falei, que vinham organizando o bairro Pirambu, que vinha acabando com esses conflitos que existiam, com essa violência, etc. Com apoio também de partidos da época e etc. Ou seja, o bairro Pirambu conseguiu se organizar e conseguiu ganhar uma causa que na época era inimaginável, até na questão da posse de terra, né? Que isso ainda estava em pauta, ainda estava em luta. Só para você ter uma ideia, aconteceu a ditadura militar por conta de políticos que queria essa questão da posse de terra ser desapropriado e dado por mais pobre, etc. Isso era um conflito político gigantesco, e o Pirambu, bairro Pirambu, nessa época, pré-ditadura militar, conseguiu ter essas terras e deixar essas terras nas mãos de quem já habitava nelas, no caso os moradores, etc. Ou seja, olha aí o impacto do bairro Pirambu, não só na cidade de Fortaleza, não só no estado de Ceará, mas no Brasil, sendo pioneiro em diversas coisas. Também é pioneiro em diversas outras áreas, na questão do cuidado da saúde, a saúde comunitária, etc. Temos ali o projeto Quatro Vara também, que é pioneiro. Temos também o projeto Emaúse, que aí existiu aqui no bairro Pirambu. Temos também o próprio Pirambu News, porque não, o Pirambu News também é pioneiro aí na questão de jornalismo de bairro, é um dos maiores jornais de bairro que existe na cidade de Fortaleza, e etc. Ou seja, o Pirambu, ele é pioneiro em muitas coisas, por isso que é importantíssimo entender a história do nosso bairro, e a história do nosso bairro deve ser estudada academicamente para entender como uma situação que se aparentava ali em 1930, 1940, onde o bairro Pirambu era conhecido como bairro violento, e de fato era muito violento, era extremamente violento. Não que hoje não seja, mas hoje a violência é totalmente diferente daquela época. Naquela época não existia o tráfico de droga, não existia essas causas tão atuais que existem hoje. Ali era uma violência mais em questão de organização, era a lei dos mais fortes e etc, etc. Ou seja, como conseguiram mudar esse status quo para um Pirambu mais de luta social, um Pirambu mais organizado, um Pirambu que entende a sua realidade e tenta mudar a sua realidade, etc. Então, por isso que o bairro Pirambu merece ser contada a sua história merece ser estudada. Agora vamos para os livros, que eu falo muito, né? Bom, primeiro livro é o livro Vivência, Memória e Luta, do José Maria Tabosa, que é esse livrinho aqui, ó. Infelizmente eu não tenho ele em PDF para distribuir gratuitamente para vocês, porque o autor não me permite. Eu nunca pedi a ele, mas ele não me permite, e ele vende esse livrinho aqui que ele tem. Então você pode estar falando com ele e entrando em contato com ele, que mora ainda no Pirambu, ele já tem quase 80 anos, ele conta a sua história de vivência aqui nas lutas comunitárias, ele fala também da sua participação na questão sindical, que ele foi um sindicalista, ele também foi preso na ditadura militar por conta de ser um sindicalista e participar dessas revoltas sindicais e etc. Então, ele, o José Maria Tabosa, conta a história do bairro Pirambu, conta como aconteceu, conta sobre a Marcha Pirambu. E esse livro é muito importante para entender um pouco sobre o bairro Pirambu. O outro livro é Memórias do Pirambu, de Nonato Nogueira. O Nonato Nogueira ele é mestre, se eu não me engano, em História pela UES, e ele escreveu o seu mestrado sobre a história do bairro Pirambu, e escreveu diversos também trabalhos sobre o bairro Pirambu, e agora ele lançou um livro, que é esse livro aqui de 40 e poucas folhas, chamado Memórias do Pirambu. Eu vou deixar aqui, mas ele vende, esse livro não é distribuído gratuitamente, ele vende, eu vou deixar aqui a imagenzinha do livro. Se você quiser, eu vou deixar talvez aqui o link abaixo para você comprar esse livro do nosso querido Raimundo Nonato Nogueira. Bom, o segundo livro é esse livro aqui, Um Monge Missionário, Vida e Obra do Padre Caetano. Para quem nem conheceu, todo mundo aqui que mora no Pirambu já conheceu o Padre Caetano, já ouviu falar do Padre Caetano. Bom, esse livro aqui é o livro do nosso querido irmão Nacélio Ferreira Lima.
Vou deixar o Instagram dele aqui para quem quiser falar com ele a respeito do livro, quiser fazer entrevista com ele, etc. Esse livro aqui é muito importante, que conta a história do bairro Pirambu, especialmente da parte do Cristo Redentor, do bairro Cristo Redentor, porque o Padre Caetano atuou mais no bairro Cristo Redentor, e no Cristo Redentor conta a história do Padre Caetano e como as coisas aconteceram aqui, os movimentos sociais, a questão do desenvolvimento do bairro Pirambu, a questão religiosa do bairro Pirambu e etc. É um livro muito importante. Se você ler esses dois juntos aqui, você vai entender muitos conflitos políticos e sociais que aconteceram na época, e é muito interessante sobre a história do bairro Pirambu. Bom, o terceiro livro é O Velho Pirambu de Moletas na Mão, do Geraldo Valmir Silva. Eu vou deixar aqui. Esse livro a gente tem em PDF gratuitamente para vocês. É um livro que é muito estudado na academia sobre a história do bairro Pirambu. Eu vou deixar aqui o livro abaixo, o link para você baixar e ler esse livro muito importante. Esse livro ele conta no formato narrativo, conta a história do Pirambu e muitos acontecimentos do bairro Pirambu, acontecimentos pessoais de pessoas que moravam na época lá, o sofrimento do povo, desde a chegada do Padre Hélio, desde a questão dos assistentes sociais, qual era a atuação dos assistentes sociais e etc, etc. Ou seja, esse livro é muito importante para entender a complexidade histórica do bairro Pirambu e dessa grande manifestação que aconteceu em 62, beleza? Bom, o quarto livro, deixa eu ver, 1, 2, 3, quarto foi esse. O quinto é Historiando Pirambu. É esse livrinho aqui, ó, que eu encontrei, Historiando Pirambu. Eu deixei ele em PDF para vocês, eu digitalizei aí, quem quiser ler, fique à vontade. Ele foi feito pelo Centro Popular de Pesquisa e Documentação e Comunicação. Bom, ele é um livro muito interessante porque contém muito material que pode ser usado academicamente, é material histórico, material do nosso grande Pirambu, e conta a história de uma perspectiva mais acadêmica e documental, ou seja, é muito interessante. Você lendo esses 3 livros aqui já é um show de bola. Você lendo esses 3 livros aqui, você vai ter uma compreensão do bairro Pirambu totalmente diferente de que você vê hoje. Porque a gente hoje é muito influenciado só pelos jornais, principalmente jornais policiais. A gente é influenciado muito só por notícias que degrada o nosso querido Pirambu, só coisa de violência, etc. Não, eu não estou negando que o bairro Pirambu existe violência, principalmente com esse tráfico de droga, com as facções, etc. Mas, porém, o Pirambu é muito mais do que isso. O bairro Pirambu é um bairro de história, é um bairro Pirambu de mudança, e tá atualmente acontecendo mudanças aqui no bairro Pirambu. E você deve ver esse outro lado. Pessoas, hoje a gente tem muitos jovens mais universitários, não são todos, mas boa parte, assim, uma minoria ainda, infelizmente, mas é universitário, são jovens qualificados. A gente vê na questão comunitária pessoas que já têm décadas aí trabalhando, são qualificados na questão comunitária, de ajudar a comunidade, etc. Já vemos também vemos liderança política, liderança religiosa aí atuando, tanto na questão católica, questão protestante, quando nas religiões descendentes afro-africanas e etc. Ou seja, temos muitas coisas boas no Pirambu, temos muita arte, muitos artistas, muitos intelectuais, muitos pintores, muitos músicos, temos muitos músicos no bairro Pirambu. Temos também a questão cultural, tanto com o Bumba Meu Boi, né? O boi, conhecido como boi, que fica ali no Vila do Mar, que também é uma cultura que reina ainda aqui no bairro Pirambu, que ainda persiste, que ainda luta para existir. Temos também muita coisa como o próprio Vila do Mar, que é um patrimônio nosso, que a gente conquistou e está conquistando ainda mais melhorias, que isso só aconteceu por conta da reivindicação do povo, do cidadão comum, que queria melhorar, queria um ambiente mais agradável e etc. E os políticos foi lá, vendo a demanda e sentindo a pressão do povo, foi lá e construíram o Vila do Mar, por mais que ainda está inacabado, mas isso já é um avanço gigantesco. Então o bairro Pirambu tem muito a nos oferecer, tem muita história bacana, tem muito a nos orgulhar, e é por isso que é importante entender a história do bairro Pirambu. É isso, eu sou Jorge Lima, um abraço, fique com Deus, espero que você tenha gostado e que você leia esses livros. Falou?